Aleluia, glória a Deus. Amém. Vocês estão bem? Amém. Estão bem mesmo? Amém. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, nós queremos te agradecer por esse culto. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom em todo tempo. Antes do Senhor gerar uma igreja, o Senhor gerou uma família. Antes do Senhor estabelecer os primeiros pilares, Pai, doutrinários da igreja, o Senhor colocou homem e mulher, filhos. E a tua palavra diz que a eternidade também vai ser assim. O Senhor é um pai de muitos filhos e muitos irmãos. E tudo que o diabo quer, Senhor, é destruir a família. E hoje nós estamos aqui para podermos aprender algumas coisas sobre isso. Obrigado, Pai, por essa noite, pela sabedoria que desce do alto, pela inspiração divina. Nos colocamos à sua disposição para falar aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Vocês dizem? Amém. Obrigado, grupo de louvor. Gente, que bom estar aqui nessa noite. Eu tenho muita coisa para falar. Queria muito que vocês abrissem o coração de vocês. Temos algumas verdades a serem ditas. Nós estamos enfrentando uma geração que é uma geração sem referencial, em que há uma pregação muito complexa, por exemplo, que tudo é relativo. Desculpe se em algum momento eu der uma viajada, mas eu volto, tá certo? Mas vocês vão entender por quê. Quando alguém diz para mim, pastor, tudo é relativo, eu pergunto, e o que você está falando? É relativo? Se a pessoa disser, não é relativo, é uma verdade, então nem tudo é relativo. Se ela disser para mim que é relativo o que ela está falando, então não é verdade. Então é porque existe uma verdade. Então no final das contas, sim, existe uma grande verdade. Hoje, por exemplo, algumas escolas já estão mudando os seus métodos de ensino, chamado de pedagogia moderna, em que vai ensinar matemática para criança, por exemplo. Aí só vamos pegar uma fita métrica e vamos ver essa mesa aqui, quanto mais ou menos ela dá. Não existe mais ou menos. Se você medir uma mesa, vai dar exatamente um tamanho certo. Se a gente olha para coisas tão taxativas, né, tão simples de entender como a matemática, vamos botar assim, que 1 mais 1 são 2. E hoje a busca é para relativizar ensinos que eram tão simples antes, na nossa juventude. Hoje a gente vê a nossa juventude, a nossa geração, amando mais Coringa do que Batman, amando mais eles chamam agora de anti-heróis. Como os heróis têm um código ético, moral, e para alguns tipos de vilões é necessário um tipo de herói sem moral para poder combater o crime. E às vezes até a gente assistindo alguns filmes, a gente começa até a torcer pelo criminoso, algo desse tipo. Se a gente olha para os tribunais, de verdade, e sendo muito simples aqui com todo mundo, quem acredita aqui nos tribunais de hoje? Quem colocaria suas vidas de verdade e confiaria 100% nos juízes, ministros da nossa nação? Eu não estou fazendo aqui nenhuma pregação de desonra. Estou pregando porque eu vou chegar em um ponto. Se nós olhamos para as autoridades, quando a gente olha e encontra uma autoridade justa, a gente celebra. Diz, rapaz, tem uma autoridade justa em tal lugar. Como se fosse uma coisa
como a gente fala, né, uma mosca branca, né, algo em extinção. Então, uma autoridade que seja proporcional, razoável, moral e ética, é raro acontecer. Nós estamos em uma geração que, se a gente olha para as igrejas, a gente vê as pessoas querendo relativizar os princípios da igreja. Não, não é bem assim. E aí a gente esquece que foi Deus que nos ensinou que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. A Bíblia, ela é radical. Talvez a gente queira flexibilizar a Bíblia para agradar, e talvez a gente não está agradando a Deus. Mas a Bíblia nunca ficou no muro. A Bíblia sempre falou de céu, de inferno, de santidade, de pecado. Sempre foi assim. O Senhor nunca foi, nunca teve vergonha, assim, por assim dizer, de demonstrar o seu amor falando a verdade. Só que a nossa juventude também é uma juventude ou a nossa geração, né, não só a juventude, os velhos, os novos, toda a geração que está viva hoje, olha para cada cenário desse, né? Olha para a escola, tudo é relativo. Olha para os tribunais, é relativo. A gente não sabe se o julgamento que foi feito hoje de um jeito, amanhã vai ser de outro. O julgamento que foi feito para outro já vai ser diferente. Então é relativo, até o julgamento é relativo. A lei, algo tão transparente, vamos botar assim, se tornou relativo. Tudo é relativo, tudo gerando uma insegurança. Há um princípio para isso. Essa não é a pior geração. Há uma preparação para isso. Há uma preparação para a próxima geração, que é aí onde mora o medo, ou mora o perigo, que é uma geração que se chama da geração nihilista. E o que é a geração nihilista? É a geração que não vai ter referencial nenhum. Não vai ter identidade, porque não vai ter ideologia. Se não tem ideologia, não tem aparelhos ideológicos. No aparelho ideológico não tem como se identificar. Se não tem identificação, não tem como replicar. Porque o pai não vai poder corrigir o filho. A mãe não vai poder falar o que deve. A professora do colégio vai dizer: não, vamos primeiro ver o que você acha, para depois eu dizer o que é verdade. Na verdade, verdade nem existe. Então nós estamos preparando uma geração que será uma geração nihilista, a geração do vazio. E essa geração do vazio, achando que é livre, vai ser facilmente dominada por mentiras. Porque a Bíblia diz que há uma geração que vai se levantar, que a palavra e a verdade vai doer no ouvido. Eu não quero viajar demais aqui, mas eu quero chegar no ponto central. A maior dinamite que o diabo quer colocar, e é uma estratégia, é a família. E hoje nós vamos falar sobre família. Mas não vai ser só hoje. A partir de domingo agora, nós vamos passar o mês inteiro. Nós vamos falar de divórcio, nós vamos falar de namoro, nós vamos falar de solteirice, nós vamos falar do papel do homem, papel do filho, papel do pai, papel da mulher. Nós vamos passar o mês inteiro, do mês que vem todinho, falando sobre isso, colocando as bases do que é certo e do que é errado, e do que funciona e do que não funciona. Vocês estão comigo? Mas como nós estamos encerrando hoje o mês do avivamento das emoções, eu escolhi falar um pouco sobre o próprio ninho, onde tudo começa. Entre uma águia com outra águia, duas águias, a fêmea e a macho, onde tudo começa. Se uma igreja tem casais fortes, ela será uma igreja forte. Se uma cidade tem famílias fortes, ela será uma cidade próspera. E me ame no que eu estou dizendo, eu tenho provas. Dr. Luiz Cláudio, doutor em sociologia, ele faz parte da vara das execuções criminais.
Ele apresentou um trabalho mostrando que a criminalidade no estado de Sergipe não está associada à pobreza, porque tem estados mais pobres. Não está associada a nada, eu tenho que ganhar tempo. Está associado à fragmentação das famílias. Então, quanto mais famílias fragmentadas, mais criminalidade. Vocês estão comigo? E como é essa família? Na maioria das vezes, é aquele homem que se acha macho, porque pega várias mulheres, toma cachaça, vai beber, abandona o lar, porque afinal de contas ele trabalha. A mulher fica na responsabilidade de também trabalhar, cuidar do lar e criar os filhos. E os filhos ficam o tempo todo soltos e tendo os referenciais da rua como identidade. E se você pegar os processos criminais, a maior parte deles vai estar associado com pessoas que estão delinquindo desde o colégio. Estão fazendo coisas desde o colégio, desde a sua infância. Vocês estão comigo nessa noite ainda? Eu estou tentando chegar num ponto. Então a família, a Bíblia diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então se tem uma coisa que a igreja tem que pregar muito, é sobre a família. Porque se uma família for forte, tem uma igreja forte e tem uma cidade forte. E isso não sou eu que estou dizendo, eu estou citando aqui uma tese de doutorado para vocês, por exemplo. Eu estou mostrando para vocês que a própria ciência fala sobre isso. E basta você olhar a antropologia. Porque a gente olha e diz assim, olha, a criminalidade é por causa de falta de água, é por causa de falta de saneamento básico, é por causa de pobreza. E por que não tem tanta criminalidade nas tribos indígenas? Vamos olhar para o argumento antropológico. Por que nas tribos, estou falando em tribo indígena Tabajara não, viu? Dos cabas que usa a camisa do Flamengo, celular e iPhone e anda de Hilux, não. Estou falando daqueles índios, não. Estou falando de índio de verdade, tá certo? Dos índios não alcançados. Porque naquelas tribos indígenas não existe criminalidade, porque as famílias são fortes. Existe respeito, existe princípios. Se você pegar um argumento antropológico, você começa a ver isso daí. Um ajuda o outro, um colabora com o outro, porque eles têm um sentimento grupal, um sentimento que somos uma grande família. Se eu fizer mal para você, eu vou estar fazendo mal para mim. E se a gente parar para observar o que a Bíblia ensina? Então não é relativo às coisas. E hoje, ouvir a pregação de um pastor, muitas vezes é algo que dói um pouco nos ouvidos, porque o pastor ele não deve pregar o que muitas vezes as pessoas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir. E se tem algo, eu poderia pregar para você hoje, que salva ou destrói um casamento, e agora eu quero falar do ninho mesmo, onde tudo é formado, porque se um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, vê um casal dentro de casa, nos seus tons corretos, vamos botar assim, ele será um jovem, será um homem, será uma mulher futuramente saudável psicologicamente. Eu quero garantir a você uma coisa: uma pessoa que é fruto de um lar totalmente funcional, segundo a palavra de Deus, um lar funcional, ele não tem problemas psicológicos. E eu desafio alguém me mostrar alguém que teve problemas psicológicos somatizados. Não estou falando de alguém que teve um trauma repentino, uma pessoa que foi para uma guerra, passou por algo pós-traumático. Não estou falando sobre isso. Estou falando de alguém que sofreu um acidente, aconteceu. Não. Mas eu estou falando de pessoas que do nada estão adoecendo. Pessoas que começam a adoecer já na juventude psicologicamente. Vá olhar a base. Vá ver como era o pai, como era a mãe, a ausência emocional. Não, meu pai era muito honesto, pastor. Eu sei,
mas seu pai não era presente, ele não lhe ensinou inteligência emocional, ele não lhe ensinou a pensar, a refletir, ele veio com conceitos errados muitas vezes. Muitas vezes a relação que você tinha com seu pai era de medo ou de ausência. Muitas vezes a relação que você tinha da sua mãe era muita dureza ou era muita fragilização, de compensação pela ausência do pai. E começa tudo a se desajustar. Então a Bíblia ela é um resultado, ela é de fato um espelho que ela traz para a gente como nós devemos fazer acontecer. Sabe, amados, lá em Efésios capítulo 5, versículo 25, Efésios 5, 25, diz assim: maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que sacrificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa outra parte, essa primeira parte que eu li agora, eu vou destrinchar durante um mês, tá? Eu só quis contextualizar. Assim também os maridos devem amar a sua própria esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Pronto, é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre comunicação hoje. Eu quero falar como o diabo entra para destruir um casamento, sobre a questão da comunicação. E tem muitos casais que por causa da comunicação é um brigando com o outro. Mas a Bíblia está dizendo através de Paulo que é ilógico um casal que está brigando, vivendo em pé de guerra, é ilógico, é desnecessário, porque você está batendo no seu próprio corpo. Irmãos, eu já tive momentos de me arranhar com minha esposa, e eu saí de casa para trabalhar, e eu já saía fraco. Eu não sei se você tem esse contato espiritual com seu esposo, sua esposa. Eu não sei se você sente isso, já sentiu isso, de você ter uma divergência com seu esposo, com a sua esposa, não ficar bem, não ficar resolvido e ir trabalhar. Parece que você já vai trabalhar com a metade do corpo perdido. Você já vai fraco, tem algo faltando. Porque você é ligado espiritualmente ao seu esposo, você é ligado espiritualmente à sua esposa, e é uma estratégia do diabo. Você disse para mim: pastor, é pecado um adolescente namorar? Não está na Bíblia. Mas na minha casa, minha filha não vai namorar com um adolescente, não. Mas eu não posso fazer de regra, de usos e costumes na igreja, o que eu faço na minha casa. Cada um faça do seu jeito. Agora, meu irmão, namoro para a Bíblia é uma preparação para o casamento. Agora, minha mãe dizia assim: quem não toma conselho, toma coitado. Minha mãe tem esse negócio. E o que eu vejo, o que eu ouço, é que parece que às vezes a gente vai ensinar o caminho das pedras. A gente vai ensinar a forma de se acontecer. Porque o que é que acontece? Presta atenção no que eu vou dizer aqui agora, ouça o que eu estou dizendo. Segundo o Neurovox é de um professor PhD de neurociência da USP. Você pode botar lá no canal Neurovox, você pode botar assim: paixão. Esse estudo não é meu, esse estudo é desse professor, tá bom? Ele estudou centenas de pessoas apaixonadas, e ele prova cientificamente que a paixão é uma intoxicação ou uma explosão neurocerebral que dura de 1 ano a 1 ano e meio, dos melhores hormônios na cabeça. Então imagine, o homem se apaixona por uma mulher e a mulher pelo homem. Pronto, vixe, aquela coisa, né? Bate aquele tesão. Vocês estão aqui comigo ou não? Oh, aleluia, glória a Deus. É um som chegando, glória a Deus. Que negócio. Eu estou apaixonado, estou arriado os 4 pneus, tal. 1 ano e meio, pode contar.
Tem artistas que durante 20 anos tiveram vários relacionamentos. Por quê? Porque se tornaram vampiros. É chamado vampiros emocionais. É uma condição, é sério, estou falando a verdade para você, é uma condição. Não sei o que estou dizendo nada disso não, viu? São vampiros emocionais. Quer vampiro emocional? Estou com você. A paixão baixou. Eu acho que eu já não, a química já não está batendo. Que aí começam as discussões. Vocês estão comigo? Aí já começa a flertar com outra pessoa. Mas se eu tivesse com outra pessoa, não era melhor, tal. Só que às vezes a bagagem da bagaçada está em mim. Está entendendo o que eu estou dizendo, alô? Eu já aconselhei pessoas que eu olhava para a pessoa e eu dizia: Senhor, fala agora ou deixa mais um pouco? Porque eu via que o pacote da bagaçada estava na pessoa. E a pessoa estava dizendo assim para mim, a mensagem era essa: eu vou me separar desse banana ou dessa abacaxi aqui, né? Vou me separar. E na hora que eu me separar, vou me encontrar com outra pessoa que, pronto. E encontrava com outra pessoa. Só que ela achava que era a pessoa que era o problema. Só que ele mesmo estava levando a bagaçada dele para o outro relacionamento. Por isso que quando eu acompanho um divórcio, não é muita gente que escuta isso não, mas quando eu acompanho um divórcio ou uma viuvez, eu digo assim: tire um ano pelo menos. Tire um ano para se desintoxicar, para fazer uma autoanálise, para se conhecer. Não, pastor, não aguento não. Olha, não aguento não. Porque senão vai se acabar o mundo. Tem uma pessoa que eu conheço, que eu não posso falar o nome, tá certo? Meu pai, entendeu? 35 anos de casado. 2 meses. Lito, como é esse negócio de casar de novo? Aí algumas vezes eu falo bem assim, abre aspas, viu? Abre aspas. Algumas pessoas já me escutaram. Não se cuide não. Porque se tu vai embora, tá vendo aquele porta-retrato ali? 2 meses para trocar tudinho, olha. Não, aí tem gente que vai dizer assim: olha, eu sou eunuco, olha, se morreu, acabou, olha, eu não quero mais ninguém. Tá certo. 2 meses para trocar os porta-retratos. E o novo chegar e usufruir de tudo que você trabalhou. Então vá para a academia, vá se cuidar, tá certo? Porque se tu morrer cedo, essa pessoa que está do seu lado, olha, continua a vida, viu? Eu tenho certeza. Foi só um tal que está repreendido. Alguém falou isso aí? Tá certo. Amém. Então, amados, nós precisamos entender algumas coisas. Que o relacionamento, a gente faz faculdade para tudo a gente faz faculdade. Hoje tem faculdade, nada contra, viu? Para ser podólogo, faculdade para desenho de sobrancelha, faculdade para tudo, que bom, especializar-se em tudo mesmo. Mas a gente não faz faculdade para se casar. Aí você pega um casal dentro da igreja, e às vezes uns pais dentro da igreja que dizem assim: não, namore mesmo, vá, namore. Qual é o nosso conselho? Aí a gente diz assim: vamos aqui ler uns livros. Primeiro livro que eu indico: O Divórcio Começa no Namoro.
Alguns jovens já leu aqui esse livro? Que bênção, então vocês estão sendo acompanhados. O divórcio começa no namoro. Por quê? Porque você tem que reconhecer, você está apaixonado, poxa. Quando você está apaixonado, você não vê o erro da pessoa, não. Porque qual é a onda do namoro? Vamos para o shopping. Aí vai para o shopping. Qual é o problema do namoro? Qual filme a gente vai assistir? Esse é o problema do namoro, meu irmão. Ah, eu queria um filme comédia romântica. Ah, não, eu queria um filme de tiro, de guerra, né? A briga é essa. Mas lá vai ter um checklist assim, dizendo assim: veja como ele trata os pais. Aí ele pinta os pais dele para você como cão. Mas lá na frente o cão vai ser você. E você vai estar sendo pintado por outra pessoa. Alô, vocês estão aqui? Amém ou não amém? Então, como ele e ela tratar os pais, vai tratar você. Não, pastor, Aí quando você está apaixonado, a pessoa é linda, é maravilhosa, olha, é tudo de bom, você é doido, não vê nada. Se alguém falou alguma coisa, é porque está com inveja. Só que o namoro é um tempo de ajuste. E durante 1 ano e meio, você está embriagado. Vou botar assim. Você está ludibriado. Mas depois de 1 ano e meio, começa a baixar. Já com 1 ano e 1 mês, começa a baixar esse negócio. E você começa a ver os problemas, os defeitos. E como resolver isso? A comunicação vai fazer com que você... Eu queria que seu João e Socorro estivesse aqui hoje, para eu fazer uma enquete ao vivo na hora, assim. O que vai manter um casamento firme se chama comunicação. Porque quando o cara vai se casar, o cara diz assim: meu irmão, eu vou fazer sexo toda hora. Pelo amor de Deus, né? Vocês sabem o que eu estou falando, é mentira, é mentindo. Vocês estão aqui ou não, amado? Quando o cara vai se casar, o cara diz: meu irmão, ai, toda hora, vai ser daquele jeito. Amém ou não amém? Quando a mulher se casa, ela pensa o quê? Eu vou ter alguém para conversar o tempo todo, né? Não, é brincadeira. É brincadeira, é brincadeira. É brincadeira. É brincadeira, é brincadeira. Pula essa parte aí. Como eu não sei, eu não sou mulher, então eu não sei o que vocês pensam de casar, né? Homem eu sei que é isso. Homem pensa muito no negócio, né? Vocês estão comigo ainda ou não? Olha, chega, foi mais forte aí. Calma, sua vez vai chegar. Calma. Só que, qual é o problema do casamento? O problema do casamento é o seguinte: eu estou pegando 2 pessoas, repare, viu? Às vezes a vontade que eu tenho é de dar o livro chamado A Arte da Guerra. Mas igual, né? Na arte da guerra você vai aprender o seguinte: faz o seu inimigo se apaixonar por você, né? Não, tudo bem, foi uma piada, ninguém entendeu, mas tudo bem, vamos para cá. Então, o que acontece? Imagina aqui que está pastor Joselito e Dani, 2 pessoas completamente diferentes. Escuta o que eu estou falando. O que eu falar aqui é perante Deus, tá certo? Só para você entender, a primeira discussão que eu tive com minha esposa, a primeira discussão, a gente morava no apartamento, eu falei tudo o que eu queria. Falei: você está errado nisso, você está errada nisso, você está errada nisso, nisso e nisso. Ela: pô, eu quero falar. Eu digo: fala aí com o seu pato. Meu irmão, eu fiz isso mesmo, bem infantil, mas eu fui bem assim mesmo para ela: fala aí com o seu pato, vai, fique falando. Ela disse: não, eu quero falar com você. Eu disse: pois. Aí virei de costas e fechei a porta do quarto. Ela disse: abra. Eu disse: não abro não. Ela disse: abra. Eu disse: eu não abro não. Ela deu uma pesada e derrubou a porta. Eu disse: meu amigo, velho, perante Jesus no céu,
E eu morava num condomínio, num apartamento. Eu fiquei com uma vergonha, porque eu disse, os vizinhos viram tudo. Primeira discussão que a gente teve. Ela meteu uma pesada na porta, a porta caiu. Eu disse, me casei com um Pokémon, mano. Eu disse, você já viu os Pokémon? É pequeno, mas quando incha, né? Pau, explode. Isso é um Pokémon, rapaz. Eu disse, me lasquei. Ele disse, você vai ouvir? Eu disse, eu vou, óbvio. Vou falar. Pode falar, eu estou aqui para ouvir. Então, quando a gente vai casar, a gente vai se casar, gente. A gente vai casar com uma pessoa. Essas duas pessoas têm cultura diferente, educação diferente, história diferente, traumas diferentes, fraturas diferentes, personalidades diferentes, velocidades diferentes, gosto diferente. E eu poderia colocar mais uma centena de coisas diferentes. Elas estão vibrando de forma diferente. Elas vibram de forma diferente. Como isso aqui vai dar certo? Quando a paixão sai. Quando os boletos começam a chegar. Quando a pressão começa a chegar do dia a dia. Quando, né? Porque eu digo assim, que você só é apaixonado por essa mulher ou por esse homem depois do segundo filho. Se você só tem um filho até agora, ainda está desfrutando, mas você só prova que é apaixonado mesmo pela mulher que está do seu lado depois do segundo filho. Aí no segundo filho, aí eu digo, está selado, o casamento de fato seu, passou por todas as provas de fogo. Vocês estão comigo ou não? Amém ou não amém? Quem tem segundo filho sabe do que eu estou falando. Deixa eu fazer uma pergunta. Você que tem um segundo filho, você é o mesmo do primeiro? É o mesmo casamento do primeiro? É o mesmo casamento do início? Não é não, irmão. Vai mudando. É assim ou não é, Ricardo? É totalmente diferente. As lutas são diferentes, as situações são diferentes. Então, como fazer para esse casal dar certo? Só tem um jeito. Aí você vai dizer assim, é o amor, pastor. É o amor. Não. Protocolos. Repita comigo, diga protocolo. Diga regras. Só tem uma coisa que me protege de Dani. E só tem uma coisa que Dani se protege de mim. E eu vou provar para você. Se chama protocolos. E um desses protocolos é a comunicação. Não dá para falar todos os protocolos. Por exemplo, quem conhece a minha esposa sabe. Ó, só para você entender. Ela comprou uns quadros, negócio de quadro. Aí ela mandou imprimir. E ela colocou os quadros. Ficou lindo os quadros. E ela disse, como eu vou conseguir conviver com isso agora? Como é que eu vou conseguir entrar em casa? Como é que eu vou conseguir ver sentar nesse sofá? Eu disse, o que foi? Porque eu não fiz na sequência correta, histórica das coisas. Eu disse, como assim? Era o casamento, a gravidez, Ana e Sofia, Ana Rosa. Aí por causa de um quadro diferente, como é que eu vou viver agora assim? Estou falando sério. Se Uli estivesse aqui, ela presenciou. Se tem um detalhe, a gente aqui construindo essa igreja, né, o pessoal balançando a cabeça. A gente construindo essa igreja, a gente foi botar um negócio de polietileno lá no fundo. Eu já falei essa história. Meu irmão, era pintor de um lado e outro, e bombeiro de um lado, e tudo, e gente, era tudo fazendo ao mesmo tempo aqui. Eu já estava ficando doido aqui dentro dessa construção. Eu disse, olha, Dani, o corredor vai ser coberto por polietileno. Ela falou, ok. O que é isso? Eu disse, é um tipo de plástico. Certo. Tem quantos milímetros?
tipo, vamos lá. Se eu disser 10 milímetros, 8 milímetros, 5 milímetros, qual a diferença? Eu disse, Dani, eu não sei. Ela disse, filho, procure saber, que para mim é importante. Ok. Dani, ela é totalmente conforme. Eu tive que fazer análise comportamental para salvar meu casamento, meu filho. Eu sou analista comportamental para salvar meu casamento, não é para pastorear a igreja, não. Então eu entendo de gente. Então Dani é conforme e eu sou dominante 87. Você sabe o que é isso? É um pé no freio de torar e o outro no acelerador de torar. Meu amigo, para dar certo só tem um jeito, protocolo. É eu dizendo, bora Dani. Aí Dani, não, mas nós precisamos perceber. Espera aí. Eu estou brincando não. Eu estou falando a verdade. Dani estourou a bolsa com Ana e Sofia. Estourou a bolsa com Ana e Sofia. Eu vi a bolsa estourada. Quando eu pegou a bolsa, eu já vinha de situação, trabalhando em presídio, né? A gente sempre com um negócio de treinamento de evacuação. Meu irmão, na hora que estourou a bolsa, eu disse, vamos para o... Peguei as coisas, vamos embora. Ela, não, peraí. Eu disse, o que foi? Vai haver uma filmagem. Só um minuto. Ela com a bolsa estourada. Ela disse, porque ainda tem tantos minutos que eu posso ficar com a bolsa estourada. É assim, né? Né, Ricardo? Nesse negócio aí, tem um tempo, né? E é o tempo necessário para eu me maquiando. Disse, velho, você que é homem, se a bolsa estourasse, tu é doido. Homem não faz isso. Saía nu, acho que o homem saía nu, velho. Vocês estão comigo ainda, não? Amém ou não amém? Como, meu irmão, isso vai dar certo? Como, né? Como uma ideia dessa de Deus, a ideia de casamento é de Deus, vai dar certo? Com dois bichos diferentes. Ou eu estou falando alguma besteira aqui? Talvez eu estou falando um negócio que vocês pensem que nunca falou. É dois bichos diferentes. Amém ou não amém? Rapaz, é tanto desgaste, tantas pressões, tanto moído. Aí quando agrega, meu amigo, os parentes. Então, querido, os protocolos, eles vão gerar uma coisa chamada respeito. Veja bem por quê, presta atenção nisso, tá? Você só respeita uma faixa de pedestre, você só respeita um limite de velocidade porque tem uma placa. Então você só pode respeitar algo que já tem algo estabelecido, concorda ou não? Amém ou não amém? Então eu respeito coisas que estão claras. Então o respeito, ele se levanta no casamento depois dos protocolos. Por exemplo, no meu casamento existe um protocolo importantíssimo. Eu não posso usar a escova de dente dela. Por quê? Porque eu escovo o dente muito forte. E eu esbagaço a escova de dente. 5 vezes já não tem mais escova de dente. E ela vê a escova de dente dela assim. Ela diz, você pegou minha escova de dente, né? Aí eu disse, eu não quero gerar provas contra mim. Eu permaneço em silêncio. Amém? A tampa do vaso tem que estar abaixada. Ela quer que deixe abaixada. Na minha cabeça, tanto faz, meu irmão. Ninguém vai entrar no nosso quarto. Se tanto faz, está aberto e levantado. Mas para ela tem que estar abaixado. Vocês estão comigo ou não? Então são regras que a gente vai se conhecendo e que a gente vai respeitando. Esses protocolos vão acontecendo. Quando o protocolo se levanta, existe o respeito. E só dentro, escute isso, somente dentro do respeito é que pode surgir o amor.
Que amor é esse? O amor companheiro. Porque antes você tinha paixão, carne, química. Escute aí, calma. Você vai dizer assim, pastor, eu estou há 20 anos, estou na mesma rasgação ainda. Glória a Deus, você vai escutar já, calma. Aquela paixão, se ela não tiver o protocolo e o respeito, se perde. Vira guerra e contenda. Mas se aquela paixão tiver protocolos e respeito, se transforma em amor. E dentro do amor, surge a paixão. Só que essa paixão é aquela paixão que os velhinhos, um olha para o outro, velhinho de 70 anos, e começa a se beijar. É aquela paixão que você leva até a velhice. Vocês estão nesse lugar? É aquela paixão rara de se ver no dia de hoje. Porque poucas pessoas estão estudando relacionamento. Poucas pessoas estão estudando relacionamento. Próximo ano eu vou para Curitiba. Já botei no meu negócio lá, dia da agenda. Vou passar 7 dias, de manhã, de tarde, de noite, para cura e libertação espiritual de casais. Próximo ano eu vou lá, vou me aperfeiçoar nesse negócio. Deixa eu dizer uma coisa para você. E é aí dentro desse amor que surge de fato a aliança. Porque não adianta nada, meu irmão, você está com a aliança no dedo e pensando em outra mulher. Você não adianta nada estar com a aliança no dedo, presta atenção no que eu estou lhe dizendo hoje, e comparando e dizendo, será que eu errei? Será que eu errei mesmo? Será que eu devia ter casado? Se eu tivesse casado com outra pessoa, não era melhor não? Será que não era melhor estar só? Aliança não é uma aliança no dedo, é uma aliança no coração. E a aliança só surge dentro do amor, e o amor só surge dentro do respeito, e o respeito dentro dos protocolos. Se você começa a ter uma comunicação de desrespeito, começou a destruição do seu casamento. Oh, aleluia. Eu já acabou meu tempo, mas eu vou passar 10 minutos aqui falando bem rápido. Tá certo? Vocês estão comigo ou não? Então, namoro. Sinônimo de namoro deveria ser transparência. Sinônimo de namoro deveria ser transparência. Só que no namoro é um jogo que muitas vezes um quer mostrar o melhor para o outro, mas esconde o que é de pior. Mas o que é de pior vai aparecer. Então o que é de pior deveria ser tratado no namoro. É por isso que em nossa igreja existe um acompanhamento do namoro, noivado e casamento, para quem quer. Porque eu já ouvi pessoas dizendo assim, vou nada, quero nada, negócio de estar sendo acompanhado pelos pastores, pessoas da igreja. Não queira, irmão. Eu vou lhe dizer um negócio, eu gostaria de ter pessoas para me orientar, porque eu não teria errado como eu errei, e me desgastei, e criei feridas no início do meu casamento. Vocês estão nesse lugar ainda ou não? Amém ou não amém? Amém. Agora, a comunicação, ela é desenvolvida. Existe muita gente que está falando. Tem muito casamento falando, mas não está se comunicando. Se comunicar é dialogar. É alguém que fala, alguém que ouve, alguém que compreende e alguém que quer ser compreendido. Isso é comunicar. É ser compreendido e querer compreender. Olhe, veja alguns princípios de comunicação no casamento. Eu vou fazer bem rapidinho aqui, só tem uns 10 minutos, então, bem rapidinho. Escute, mas escute com amor. Em Tiago 1,19 diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio no falar. Muitas vezes, querido, a pessoa está ali falando, e você começa a querer dar onde que está cochilando, como se dissesse, acaba esse negócio aí. Às vezes a pessoa está falando, e você fica, eu posso falar? A pessoa não terminou de falar, eu posso falar? E as discussões começam porque, na verdade, um está falando, outro está falando. Quando se um falasse, o outro ouvisse,
se resolveria situações. Escuta isso que eu vou falar. Então, ser tardio não fala, saber ouvir. Eu vou ouvir você 1 hora, 2 horas, e a outra pessoa também ouvir. Mas às vezes as pessoas estão falando e as outras estão desdenhando do que o outro está falando. Isso não demonstra respeito. Então não interrompa o outro quando o outro estiver falando. Sabe, a Bíblia diz em Provérbios 18:13, responder antes de ouvir é vergonhoso, é burrice. A pessoa nem terminou e já está falando. Você conhece pessoas assim? Que você está começando a construir um argumento, a pessoa já julga, já fala logo, e você diz, não era nem isso que eu ia falar. Você pode deixar eu terminar? Porque se eu terminar, você vai entender o que eu quero dizer. Vocês estão aqui? Amém, glória a Deus, que bom que você está aqui hoje. Então se esforce para valorizar e compreender a outra pessoa. Em Salmos 116:1 diz o seguinte: amo o Senhor, Davi dizendo, eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Por que é que a gente ama o Senhor? Por que é que você ama a Deus? Porque Ele te ouve. Se você tivesse um Deus que não te ouvisse, você teria um Deus distante e não de perto. Então o amor, ele só surge porque você sabe que alguém está lhe ouvindo. É o mesmo princípio da adoração, e é o mesmo princípio do cristianismo. Você só ama alguém porque você sabe que essa pessoa está te ouvindo. Parece que para algumas pessoas está doendo, mas Deus está mandando você parar, e Deus está mandando você se arrepender hoje. Sabe, em Provérbios 15:23 diz o seguinte: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra ao seu tempo, quão boa é. A Bíblia diz que a palavra certa tem que ser dita na hora certa, como maçã de ouro em bandeja de prata. Às vezes você, marido, às vezes você, esposa, isso serve para outros relacionamentos também, viu? Amizade, respeito de patrão. Às vezes você, por exemplo, às vezes eu vou para um aconselhamento, com ovelha. O Espírito Santo, ele já me deu a resposta, mas ele diz assim: escute até o fim. Às vezes eu passo 1 hora ouvindo uma pessoa, quando o Espírito Santo já me deu a resposta, mas o Espírito Santo me diz assim: essa pessoa só vai ouvir a sua resposta se ela entender que foi respeitada por você ouvindo ela. Eu não sei se você está entendendo isso. Veja, olha, há um princípio na comunicação que é assim: ninguém recebe correção se não tiver sido amado antes. E ouvir é uma demonstração de amor. Então aquela ovelha que está na minha frente, ela vai se sentir amada, porque ela disse, o meu pastor passou 1 hora me ouvindo, e quando eu vou dar a resposta que eu já tenho há 1 hora atrás, ela recebe. Mas se eu desse essa resposta há 1 hora atrás, eu teria dito a verdade, mas ela não teria recebido, então eu não teria comunicado. E a grande questão é: você está casado com a outra pessoa para se comunicar ou para viver isolado? Porque de fato, muitas vezes você vai ter a resposta. Muitas vezes você já sabe o que falar para outra pessoa, mas você ama essa outra pessoa ao ponto de querer ouvir ela? Porque ouvir é uma demonstração de amor. Vocês estão recebendo algo nessa noite? Outra coisa que eu queria falar para você é que a maneira como você diz as coisas
é tão importante quanto o que você está falando, né? Exemplo, uma regra que toda mulher precisa entender: todo homem se acha autossuficiente. Você precisa entender que isso é da masculinidade do homem, faz parte do homem. Eu vou ter que ensinar durante esses 30 dias o que é homem e o que é mulher, amém? Eu vou ter que ensinar. Eu vou ter que ensinar o que é macho, o que é fêmea, o que tem que ensinar, para a gente poder entender. Ô, alô, vocês estão aqui ou não? Me ame que eu estou falando. Então, meu Deus, é tanta coisa que eu quero falar, mas vamos lá. Por exemplo, o homem. Se o homem estiver perdido num carro, ele está perdido, ele não sabe onde chegar. Mas ele tiver umas 3, 4 ruas ainda, para ele entrar e sair, na cabeça dele ele não está perdido. Ele não está. Ele ainda tem 3 ruas para acertar. A mulher, ela diz assim: pergunta esse moço aqui. O homem vai dizer. O homem que é homem vai dizer: eu sei o que eu estou fazendo. Vocês estão comigo ou não? Se você quer casar com um homem emasculado, é uma coisa. Agora, homem erectus, machos, hominídeos, homem erectus, é aí, é meu amado. Vamos lá, vocês estão comigo ou não? Aí, no final, o homem não era nenhuma das 3 ruas. Errou todas. Aí ele pede uma ajuda. Aí o cara diz: era na primeira. Aí a mulher diz o quê? Eu avisei. Entenda, presta atenção. Escute, mulher. O homem quer ouvir o Satanás, mas não quer ouvir a mulher falando um troço desse. Então a gente já sabe. Deixa eu lhe revelar uma coisa. A gente já sabe que você estava certa. Então não diga nada, não fale nada, porque a nossa moral, nosso orgulho já está no chão. Vocês estão aqui, amado? Porque quando a mulher diz: eu acho que eu estou gorda, só dá vontade de dizer: tá mesmo. Vocês estão aqui ou não estão aqui? Porque faz parte da linguagem, irmão. Então não é só ter o que é certo, é falar na hora certa e do jeito certo. Então, olha, presta atenção. Você sabe aquela pessoa que você tem como amigo ou casado, seja lá o que for, que toda hora está certo. Imagine, você está com uma pessoa do seu lado que toda hora está certo. É enjoado demais, irmão. É enjoado demais você estar com alguém que toda hora está certo. Então, guarde um pouco. Ame a pessoa que está do seu lado. Respeite que às vezes ela está crescendo. Espere a hora certa para falar o que é certo, do jeito certo. Às vezes, né, você pode... A Bíblia diz que a mulher graciosa, por exemplo, consegue tudo do marido. Rapaz, a mulher graciosa consegue tudo do marido. Eu já disse para Dana, eu disse: olha, Dana, quer conseguir qualquer coisa de mim? Seja graciosa. Vocês estão comigo ou não? Se a mulher for graciosa, entenda as armas que você tem. A mulher graciosa consegue qualquer coisa do marido. Entenda. Aí a mulher, ela quer ficar... Olha, tá vendo? Olha, tá vendo? Tá vendo? Olha, tá vendo? Olha, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Olha, tá vendo? Tá vendo? Entenda, a pessoa já não escuta mais, já não consegue ouvir. E o marido, ele precisa entender também que ele tem que ter um jeito certo de falar com a mulher. Porque às vezes a mulher, por mais que ela pareça autossuficiente também, né? As mulheres de hoje em dia, né, tem uma capa bem dura, né, aquela coisa toda, mas lá dentro ela precisa de colo. Qual mulher não precisa do colo de um homem?
Pelo amor de Deus, toda mulher gosta de um colo de homem. Toda mulher. Você pode estar com a mulher do seu lado, você diz assim: não, pastor, a minha mulher é um tanque, a minha mulher é um cacto, ela não gosta. É mentira, é capa. Se você disser: deite aqui, minha filha, na minha perna, ela vai se sentir no céu, porque toda mulher gosta de um colo. Se você coloca ela, aconchega ela e começa a explicar a visão que Deus está te dando, você consegue alcançar o coração da sua mulher. Porque a mulher, ela precisa ser lavada, tratada, ajeitada, para poder entender o seu coração. Às vezes o homem quer empurrar algo na mulher, para a mulher ir. Mas espiritualmente falando, presta atenção, ela pode até lhe tolerar. Ela pode até te tolerar. Mas espiritualmente falando, essa conexão é fraca. Porque um bota para correr 1000, 2 bota para correr 10.000. E se uma mulher entrar no barco por causa de imposição, ela não está ligada espiritualmente a você. E muitas vezes você está dizendo: é porque ela não entende, é porque ela sabota meus sonhos. Eu já vi muito homem falando isso. É porque essa mulher, tudo que eu coloco, ela não pega junto comigo. Às vezes não, irmão. Às vezes é porque você não sabe explicar. Às vezes o homem: olha, porque nós vamos chegar na lua, depois em Marte, depois no sol, e é assim. E a mulher está ali, meu irmão. Mas como? Eu quero saber como é, porque tem uns meninos, a gente tem que ajeitar isso, tem aquele negócio, tem a organização e tem a comida para fazer e tal, tem não sei o que lá. Vocês estão comigo? Mas se o homem disser assim: vem aqui para a gente conversar, preciso conversar com você. Tem conversas difíceis, para eu tomar decisões, por exemplo, dessa igreja, muitas vezes, que eu digo: Dani, hoje não. A gente precisa resolver essa situação da igreja. Mas é melhor a gente orar um pouco. E amanhã a gente vai estar com a cabeça mais livre. Vamos pensar nisso amanhã juntos. Vai ser melhor. Hoje vamos brincar com as meninas, vamos fazer alguma coisa, para amanhã tomar uma decisão. Eu tenho aqui no meu celular coisas para decidir com o Dani. Tem coisa aqui que tem 1 mês. Mas porque não chegou a hora ainda. Porque eu fico diante do Senhor: é agora o momento. É agora a hora para poder fazer isso, para conversar com ela. Então, amados, nós precisamos entender. E outra, você precisa compreender, homem e mulher. Alô, vocês estão aqui mesmo? Amém mesmo? Não? Transparência. Não vai dar tempo de falar tudo. São 9h15 já. Mas eu acredito que domingo que vem eu quero pregar alguma coisa do tipo: como acabar com o seu casamento. Amém? Talvez será o tema da nossa pregação de domingo agora, né? Passos para acabar o seu casamento. Se você estiver nesse espaço e você continuar, você vai acabar seu casamento. Mas eu acredito que foi uma boa medida até agora. Mas eu queria ler só um versículo para vocês no final de tudo. É melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem levante. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. O casamento é uma bênção. Nós vamos falar sobre comunicação. Nem toquei, nem só vim por cima assim. Mas já está uma boa medida hoje. Mas entenda, se a gente decidir saber ouvir o outro, escutar o tom da palavra, a forma de dizer, o olhar no olho, demonstrar respeito, o amor se manifesta. Amém? Pastor, meu casamento ele não tem esses protocolos, o que eu faço? Você pode procurar ajuda. Nós temos um departamento aqui de casais, nós temos pastores de casais aqui na nossa igreja, e nós podemos ajudar você a estabelecer protocolos no seu relacionamento. Talvez vocês não tenham sido ensinado isso. Então nós estamos aqui para poder ajudar vocês, abrir o nosso gabinete para poder
a ajudar os casamentos a serem melhor, tá certo? A ideia não é dizer que um é culpado, outro é culpado, um é ruim, outro é bom. A ideia é interagir. Às vezes a gente prega sobre isso, a gente vê um bocado de adolescente, jovem assim, né? Aí a gente diz assim, meu Deus, e os adolescentes e os jovens estão nessa pregação, vai passar 30 dias ouvindo sobre família, sobre relacionamento. Mas é bom, sabe por quê? Meu pai tinha um negócio assim, vou finalizar aqui. Meu pai tinha umas coisas que ele tinha uma bolsa, Reone, de ferramenta, de couro. Rapaz, tinha tanta coisa lá dentro de gambiarra, de não sei o quê. Alguém já teve algum tio, um pai assim desse jeito? Teve alguém assim? É botando lá dentro assim, um bocado de coisa. Uma torneira velha. Uma torneira, para que uma torneira aqui dentro? Não, que um dia a gente pode precisar. Rapaz, eu tinha uma Saveiro velha 94, que era carburador. Toda hora entupia o giclei. Se alguém sabe o que é isso, né? Giclei e entupir giclei é dormir, amém? Toda hora entupia, eu tinha que empurrar o carro, assoprar o giclei, botar de volta. E um dia estourou a mangueira. Liguei para meu pai. Meu pai tinha uma trava, que era uma trava de cano de ferro. Aí ele olhou assim e ele disse, serve. Aí apertou com aquela trava. Ele disse, está vendo, Lito? Como é bom sempre estar preparado. Vocês jovens e adolescentes têm que ouvir essas coisas antes de se casar. Guardar dentro de você. Porque vocês precisam entender que no dia que vocês tiverem os seus relacionamentos, eles serão diante de Deus para a vida toda. Amém? Então nós cremos em um avivamento da família esse mês. Nós cremos que casamentos serão restaurados. E eu estou lançando um desafio para todo mundo. Domingo de manhã a gente vai votar, né? Todo mundo vai votar. Então, eu sei que tem alguns irmãos que vão trabalhar, mas eu estou convocando todo mundo para vir, né? Fecha lá as urnas. Quem for ganhou, não importa, fechou a urna, vai embora, deixa lá e vem para o culto, amém? Então, glória a Deus, vem para o culto. Amém? Que nós já ganhamos, amém? Vocês estão aqui? As pessoas estão preocupadas aí quem vai ser eleito, quem é eleito. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9... que eu já sou eleito em Jesus Cristo, amém, amado? Então, a minha eleição já está vencida, amém? Vocês estão aqui comigo mesmo? Amém mesmo ou não, amados? Amém, aleluia. Eu tenho um minuto ainda, deixa eu falar uma coisa. As pessoas, pastor, você não está preocupado? Quem vai ser o presidente, quem vai ser não sei o que, quem vai ser não sei o que lá. Eu digo, meu irmão, minha fé já passou por Nero, Diocleciano, Calígula. Pode vir quente que já está fervendo, amado. Se eu tiver medo de homem, amado, pelo amor de Deus, eu não tenho minha vida como preciosa não. Vocês estão aqui ou não, amado? Se um dia tiver que usar tornozeleira eletrônica por causa de uma pregação, a gente usa, não tem problema não. Vocês estão aqui, amado? Ou não? Não estou preocupado com nada. Pastor, qual é a dica que o senhor dá para nós votarmos? Votem em quem vocês quiserem. Pergunta o Espírito Santo. E aí, paizão, vota em quem? Pronto. Quem o Espírito Santo mandar vocês votar, vocês votam. Pronto, acabou, se é assim. Amém ou não amém? Agora eu estou mais preocupado com outra coisa. Pastor, domingo de noite, o senhor está preocupado com o quê? Com quem ganhou? Não, domingo de noite eu estou preocupado com o ato profético que a gente vai fazer aqui para salvar as famílias, amém, amado? Pronto, a minha preocupação é essa. Vou lá de manhã votar, tchuc, pronto, amém? Não vai ter culto domingo de manhã. Manhã de glória nós não teremos domingo agora, vai ser uma manhã de votação. E depois a gente tem a manhã de glória do outro domingo. Agora de noite eu quero pedir uma coisa a todos vocês, e vocês que estão nos assistindo. Eu queria que vocês trouxessem uma cópia da foto da sua família. Uma cópia da foto da sua família. Pastor, só do meu casamento, pode ser da sua família toda. Pai, mãe, primo, tio. Nós vamos depositar aqui na frente.
Nós estamos quase no final de inaugurar a sala de oração. Esse mês já está inaugurado e nós vamos passar 30 dias orando em cima das famílias da nossa igreja. Essa é a minha preocupação. A minha preocupação é que você vá bem. A minha preocupação é que seu casamento esteja bem. A minha preocupação é que você possa comer o melhor dessa terra dentro da sua casa. A minha preocupação é que você possa realizar os seus sonhos. A minha preocupação é que o seu marido, a sua esposa, os seus filhos possam estar protegidos. Que o seu coração possa estar bem, seu lar possa estar cheio de Deus. Essa é a minha preocupação. E o que tiver de ruim, nós cremos que vai melhorar. Amém, amados? Então, também eu estou fazendo um outro desafio. Se você conhece algum casal que precisa ouvir uma palavra, uma família que precisa ouvir uma palavra de Deus, traga domingo para cá. Nós vamos estar voltados para isso. Tá certo? Então, como nós falamos durante esse mês, não morra no ninho, quebre o ninho todo, saia dele e voe. Amém? Eu quero orar pela sua família. Pode ser? Você pode ficar em pé? Amém. Senhor, eu sei que muitas vezes eu orei pelos meus pais. Talvez aqui tenha adolescentes, jovens que estão orando pelos seus pais. Pai, eu sei que também eu já tive momentos de orar pelo meu casamento. E Pai, quando não depende da gente, depende do outro. E orar por família é isso. É orar pelo outro. Sai das nossas forças. A gente não tem força, Senhor, para mudar a cabeça de ninguém, mudar o coração de ninguém. Mas na minha oração nesse momento, eu faço dois pedidos. É que o que precisar de nós para mudar, o Senhor nos ajuda a mudar. Então primeiro nós vamos começar por nós. O que nós precisamos mudar. O que é que eu posso ser melhor? Como filho, como pai, como esposo, como esposa. Como é que eu posso ser melhor? E meu segundo pedido é: converte o coração dos meus parentes, das pessoas que são da minha casa, para que possamos andar alinhados em um só propósito, em uma só visão. Senhor, obrigado. Eu te amo, eu te louvo e eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.